Bom dia, pessoal. Bem-vindo de volta às nossas aulas depois desse recesso. A aula de hoje é sobre o engenheiro. Vamos falar um pouco sobre a história, um pouquinho também sobre as especialidades da engenharia. Antes de começarmos, vamos fazer aquela chamadinha, como sempre. Então, eu vou estar dando uma olhada aqui no chat, caso alguém esteja sem microfone para pegar a chamada. Andressa. Vamos ver. Desfixar isso aqui. Breno. Bruna. Presente. Eduarda. Presente. Felipe. Presente. O Felipe Raimundo. O Gleison. O Gregório. O Igor. Presente. Ian. Mike. João Gabriel. Presente. João Pedro. Presente. Jonathan. Presente. Joyce. Caio. Presente. Lucas Borges. Lucas Jonas. Lucas Rabelo. Nenhum Lucas. Mariana. Matheus. Presente. Presente. Matheus Martins. Matheus Ribeiro. Presente. Pedro Henrique. Rayane. Homer. Roslene. Salomão. Presente. Alia. Presente. Vitor. Vanderlei. Presente. Yuri. Presente. Muito bem. Tá tudo certo aí na apresentação. Eu pergunto isso porque eu estou tendo que fazer com uma internet roteada do celular, visto que desde ontem estou sem internet fixa aqui em casa. Então pode ser que falhe alguma coisa, mas vamos tentando, e se tiver dificuldade com o áudio é só me avisar que eu volto a repetir. Bom, voltando então à nossa apresentação, ela, a qualquer momento você vai poder pará-la e questionar alguma coisa, tá bom? Ela está disponível também no Moodle, não sei se vocês já viram lá. Vamos seguir e falar então dos objetivos de hoje. O primeiro objetivo de hoje é explicar realmente o sentido e o significado da palavra engenheiro.
né? Tá aí, ó. O segundo objetivo é ter uma noção histórica dos acontecimentos. Saber algumas das principais engenharias, né? E também a diferença entre elas. Ser capaz de apontar alguns grandes feitos da engenharia e como estes feitos melhoraram a humanidade. Lembrando que o foco da engenharia sempre foi a sociedade e a melhoria da vida em sociedade. E ter conhecimento das habilidades e competências de um bom engenheiro. Essa parte é a mais importante, porque ela sai um pouco do histórico, né? E entra em algumas características que você vai precisar desenvolver para se tornar um bom engenheiro. E depois, as funções, né? Nós vamos falar sobre as funções, né? No que você poderá trabalhar. E o nosso trabalho, então, é relacionado a esse item aí, ok? Então, o trabalho que vai ficar para casa vai ser sobre este tema. Então, o que é um engenheiro, né? São indivíduos que combinam conhecimentos da ciência, eu gosto de enfatizar isso, né? Então, é tudo baseado em ciência, tá na moda falar isso, que é baseado em ciência. Então, combinam conhecimentos da ciência, da matemática e da economia. Gosto de enfatizar essa economia aqui, já volto a esse tema. E para solucionar os problemas técnicos existentes no mundo. E é um conhecimento prático. Aqui, ó, é um conhecimento prático que diferencia engenheiro de cientista. Então, se você não fizer práticas, se você não fizer acontecer no mundo real, você pode estar mais associado a cientista, fazer trabalhos acadêmicos e etc., do que ser engenheiro. Para ser engenheiro, então, você precisa estar bastante associado à prática, tá? Aqui, olha, na engenharia, a engenharia é a arte de fazer algo bem, não é de qualquer jeito, é bem, com $1, o que qualquer outro faria com 2. E é por isso que eu enfatizei aqui em cima a economia, ok? Então, um engenheiro, no século XIX, né? No século XIX, comentou isso para a humanidade e ficou nos livros de história. Então, o grande segredo da engenharia é a otimização de recursos, otimização de tempo, otimização de trabalho. Então, pessoal, eu digo que o engenheiro ele tem sim que gerar economia para as pessoas, para quem o contrata. Aqui, ó, vamos falar um pouco da origem agora da palavra, né? Então, a origem ela é bem antiga, ó. Olha aí, ó. Ela veio do latim. A expressão usada em primeiro lugar na história relatada é in generare, que significa a faculdade de saber. Em sequência, né, o relato então de engenheiro é de 200 depois de Cristo, quando um cidadão cristão chamado Tertuliano descreveu um ataque romano como sendo ingenium, ou seja, aquela faculdade de saber meio que genial, certo? Então, havia engenharia no ataque romano. Infelizmente, é isso mesmo. As guerras sempre deram um grande impulso à engenharia e ao desenvolvimento da engenharia sempre foi muito bem financiado por armas. Então, 1000 anos depois, né, muito tempo depois, de 200, os engenhos de guerra, que é aquilo que eu acabei de falar, então,
a arte da guerra, né? A engenharia usada para a guerra foi uma das primeiras engenharias a serem desenvolvidas, foram sempre associadas à guerra, em que os engenheiros faziam arietes, pontes flutuantes, torres de assalto, catapultas e etc. Então, todas aquelas armas, né, elas foram criadas por engenheiros da época. Obviamente que a formação daqueles engenheiros da época é bem diferente da de hoje, mas havia uma engenharia na construção de cada um daqueles itens, ok? E, como muitos já devem saber, né, o engenheiro, ele é conhecido como aquele que busca soluções, ou o engenheiro é aquele que resolve problemas, né? A qualquer momento podem parar, comentar, tá? Aqui nós temos as curiosidades da origem das engenharias. Eu acho bem interessante, algumas delas até bastante peculiares, né? Os primeiros engenhos, né, foram na área militar, como eu já disse aí. Então, obviamente, tem a engenharia militar, ela foi a primeira que surgiu. E é por este motivo que quando começou a usar a engenharia para as construções, para as práticas dos materiais, né, ao invés de se chamar engenharia dos materiais, acabaram criando a engenharia civil, porque ela não era militar, não tinha foco em armas. Então, o grande motivo da engenharia civil ser civil é porque ela não é militar. Então, observa como sempre foi muito limitada a criação das primeiras coisas no mundo, né? Os primeiros nomes que a gente dá para as coisas, elas são muito simples, né? Então, existia já a conhecida engenharia militar, que estava voltada às guerras e às armas, e quando os engenheiros começaram a fazer algo diferente, foi chamado de engenheiro civil. Mas logo, logo, precisou se separar ainda mais, né? Com a Revolução Industrial, vieram máquinas a vapor, combustão, e o engenheiro mecânico surgiu, porque o engenheiro mecânico ele está mais associado à troca de calor, à mecânica dos fluidos e mecânica das peças. Então, o engenheiro mecânico não é simplesmente a parte relacionada a ferro, mas é muito relacionada a calor, a pressão e também a fluidos. Então, a pneumática que a gente vê em fenômenos de transporte neste curso, perto do que o engenheiro mecânico estuda, a nossa é muito simples, ok? Então, tá aí o engenheiro mecânico que surgiu junto com a Revolução Industrial. E também vieram, né, os engenheiros de Minas. Aqui no Brasil, nós temos a Faculdade de Ouro Preto, uma das principais faculdades de engenharia de Minas, oriunda, então, da prática relacionada à mineração. E, finalmente, a nossa categoria, porque o engenheiro de controle e automação está situado como engenheiro eletricista, apesar de haver um pouco de mecânico, ele ser, às vezes, chamado de mecatrônico, né? O engenheiro de controle e automação também, em alguns lugares, que o estudo é praticamente o mesmo, mas eles são chamados de mecatrônico, ou seja, por causa da robótica associada a controle e automação, nós teríamos aí um engenheiro mecatrônico. O engenheiro eletricista, então, ele veio graças à eletricidade, né? Muitos falam o engenheiro elétrico, é o termo errado, não se deve falar engenheiro elétrico, porque o correto é o engenheiro eletricista. E aí a gente brinca que o engenheiro elétrico é aquele feito de eletricidade, né? Então, ele é praticamente um super-herói. Ele não é um engenheiro apenas. Mas, e um pouco mais de história, né? Aquela história que nós falamos de 200 depois de Cristo, ela está associada a relatos do termo engenharia, quando surgiu a engenharia. Mas hoje, nós temos uma visão mais ampla de engenharia, então quando a gente começa a estudar a história em si,
a gente pode detectar que aquelas pirâmides do Egito tinha muito de engenharia civil. Não podemos negligenciar que aquela engenharia 3.000 anos antes de Cristo existia, né? Como conseguiram construir pirâmides. O templo, 1000 antes de Cristo, né, do rei Salomão, também uma grande obra de engenharia que foi replicada atualmente em São Paulo, né? Tentaram, pelo menos, eu nunca visitei, não sei se está tão bom, não conheço nenhuma das duas. A Grécia, com seu Paternum, o Parthenon é muito conhecido, muito visitado. Quem foi fica vislumbrado de queixo caído, e também é antes de Cristo, né? O Coliseu, né, praticamente o pai das Olimpíadas aí, ele também é uma grande obra de engenharia. E depois chegamos ao maior engenheiro de todos os tempos, inclusive é por conta deste cara que meu pai me batizou de Leonardo. O Leonardo da Vinci, ele provavelmente foi o mais talentoso da história. Ele era tão acima da média, e lembre-se, o ser humano gosta da média. Tudo que é muito acima ou muito abaixo tem problemas, né? Então, se você é muito alto, não tem cama para você, não tem sapato para você. Se você é muito baixo, não vai ter sapato também. Vai ter cama porque sobra você na cama, mas é por sorte, né? Então, tudo que está fora da média, a sociedade não cuida muito bem. Então, o que aconteceu com o Leonardo da Vinci é que ele estava muito além do seu tempo, muito fora da curva. E aí o que acontecia com ele? Ele ficou famoso na pintura, mas se você for estudar a história de Leonardo da Vinci, você vai saber que ele não acabava, a maioria das pinturas dele não acabou, inclusive Mona Lisa é considerada não acabada, tá? Então, ele não terminava o que ele começava. Ele era muito ansioso, ele tinha muitas ideias, e a partir do momento que ele tinha uma nova ideia, ele parava o que ele estava fazendo e não concluía. Os poucos trabalhos que ele concluiu é porque ele foi muito bem pago para fazê-lo, então ele não fazia nada. E há relatos de que ele que projetou os primeiros tanques e as primeiras máquinas voadoras. Só que ele projetou isso em 1480. Foram necessários 500 anos depois, quase, para que as coisas que ele projetou começassem a sair do papel. Olha o tanto que ele estava avançado, né, na época dele. Outro que estava muito avançado é o Júlio Verne, né, dos contos de como é que fala lá, daquele herói. Fizeram um herói aí, alguém pode me ajudar? Da Marvel. É da Marvel ou não? Como é que chama aquele cara? O navegador lá? Com aquele submarino. Esqueci o nome do personagem. Então, né? Isso aí, obrigado. Então, o capitão lá, ele veio dessas histórias aí que o Júlio Verne criou, né, sobre submarinos e naves espaciais. E hoje tudo isso existe, né? Mas ele fez isso em 1800, foi também aí, foram quantos anos? Foram 200? Não, foram 100 anos, né? 100 anos o homem foi à Lua. Então, 100 anos aí para as coisas se concluírem. E aqui, para a alegria das mulheres aí, ó, nós temos uma engenheira na história. Ela não tinha que projetar nada diferente disso, né? A primeira máquina de lavar pratos. Em dezembro de 86, ela patenteou a máquina. É interessante ressaltar aqui que, na verdade, ela só não foi mais genial porque, naquela época, a mulher tinha que ficar meio que submissa ao marido. Então, o marido dela, que eles eram empresários, o marido dela ganhava muitas honras de coisas que ela fazia, até que finalmente ele morreu. Quando ele morreu, ela assumiu a empresa, e a empresa teve um boom, principalmente por causa da máquina de lavar pratos, que vendeu muito na época. A máquina ela funcionava, não era com energia elétrica, ela funcionava com a energia do próprio ser humano, que girava manivelas, tá? Então, mas já era a primeira máquina da história aí que lavava pratos.
Então, ela fez a primeira lava-louça. Grandes feitos aqui da engenharia, né? Na eletricidade, qual que é o grande feito que nós temos, né? Ora, o que seria do mundo sem a eletricidade? Então, eu brinco que não tem nem o que falar da eletricidade aqui, né? É só tentar imaginar o que acontece quando acaba a energia. Quando acaba a energia, você não tem nada mais. A gente volta praticamente para a idade da pedra, um pouco pior porque não estamos preparados para isso. Então, é muito terrível a vida sem os engenheiros eletricistas. Então, se você é um engenheiro eletricista, obviamente, você não precisa ser expert em gerar energia, mas seria interessante você ter uma boa noção. Vamos supor que uma guerra acabe com todos os engenheiros e poucos sobrem, você é um desses poucos, você vai ter que dar continuidade a isso. Então, é interessante, sim, né, você saber sobre isso daqui. Automóvel, né? Automóvel está mais associado à engenharia mecânica. Entretanto, a engenharia elétrica invadiu também os automóveis, porque os automóveis hoje são tão eletrônicos, que se houver uma pane, né, na bateria, a pane elétrica, o carro não faz nada, não serve para nada, ele é só bonito. Então, mas é um grande símbolo. O automóvel é um símbolo de ostentação hoje em dia, de liberdade. A pessoa, né, é envaidecida pelo automóvel. Então, ter um bom automóvel é sinônimo, a sociedade encara assim, é um sinônimo de sucesso, de uma pessoa que está tendo sucesso. O automóvel vai cair, né? E está caindo. Hoje, essa vaidade pelo automóvel diminuiu muito, graças aos aplicativos de transporte, porque a liberdade pessoal não está mais associada. Ela agora pode estar alugada e de forma relativamente barata, simples e ágil. Então, espera-se que em alguns anos, eu não colocaria nem décadas, eu colocaria alguns anos, os carros serão somente veículos, serão os nossos robôs de leve trás. Eles não serão mais nem pilotados por pessoas. Então, ninguém mais vai querer ter carro, né? E, obviamente, os carros serão voadores, não tem essa história. E há muito tempo já tem desenhos que mostram isso, né? Carros voadores e que andam sozinhos. Então, tá tudo certo. A gente já previa essa evolução do automóvel. Quem vai fazer isso? Os engenheiros. De novo, provavelmente mais os mecânicos do que os outros. Só que para o carro andar sozinho, volta aqui para a área de eletricidade, volta para controle e automação de processos, né? Então, o avião, novamente, né, é uma superação, e o Brasil tem um papel muito importante na aviação, através aí de Santos Dumont, através da Embraer, uma grande empresa que usou engenheiros nacionais. É uma pena que hoje em dia quase tudo tem se perdido, né? As grandes empresas brasileiras, por exemplo, a maioria delas, a fabricação de tudo que elas fazem hoje já está lá na China. Se você vai comprar algo da Intelbras, você vai ver escrito nele Made in China. Se você for comprar algo da WEG, um inversor, alguma coisa assim, você vai ficar assustado, mas quase tudo é Made in China, não está mais vindo de Jaraguá. Então, é bom para a empresa que, não sei se vocês acompanham, mas a WEG ela dobrou de tamanho no ano de 2020. Só para você ter ideia, eu comprei ações da WEG uma vez, foi em 2007. E aí eu peguei aquela crise de 2008, fiquei assustado e vendi minhas ações com prejuízo. E eu tinha relativamente um bom número de ações comparado com o patrimônio que eu tinha na época. E eu tinha comprado as ações da WEG porque em 2004, 2005 eu fiz serviço na WEG e achei aquilo maravilhoso. Eu comprei as minhas ações a 13 mil, a 13 mil não, a 13 reais. 13 reais. E vendi as minhas ações a mais ou menos 11,5, quando ela teve aquele susto de 2008 e nunca mais quis brincar com bolsa de valores. E aí o que aconteceu? A ação, neste ano, ela saiu aí de 30 reais, ou seja, de 2007 para cá, ela triplicou. Ela saiu de 30 reais para 80 reais, que vale agora. Então,
Quem investiu na VEG no ano passado está muito feliz, diferente do que eu fiquei em 2007. Voltando então à nossa realidade aqui, água tratada e abundante, né? Pode falar o que for, mas isso aí é obra da engenharia. Eu não sei se tem uma engenharia, existe a engenharia hidráulica, né? Existe realmente esse curso, mas ele é muito pouco falado, muito engenharia das águas, não sei, mas existe um lugar ou outro que tem alguma especialização desse curso aí. Eu não estou muito por dentro, para ser sincero, mas a verdade é que a gente está na melhor época da vida da humanidade em termos de saneamento básico. As pessoas estão vivendo mais, comparado principalmente com a Idade Média, e graças à água tratada, abundante e tudo muito... o esgoto muito bem cuidado, né? Então, quando a gente fala em água tratada, a gente tem que lembrar do esgoto. O esgoto é o principal problema, foi o principal problema de grandes doenças da humanidade. E chegamos, então, finalmente na eletrônica, né? Que a eletrônica tem muito a ver também com o nosso curso. E, de novo, não tem o que se falar como a eletricidade. A eletrônica depende da eletricidade, então a eletricidade tem que vir antes. Mas a eletrônica hoje em dia, né? O que seria das pessoas se tirasse o smartphone? Eu acho que a maioria se suicidava aí, brincando aí, porque ninguém consegue viver entediado hoje em dia sem ter um smartphone na mão. Então, é até assustador essa eletrônica, né? Muitos estudos indicam que a gente tem que limitar em 2 horas por dia o uso desses eletrônicos. A soma deles teria que ser limitada em 2 horas por dia. Obviamente que nós não estamos falando quando você está usando o computador para trabalho, porque aí você está trabalhando. Mas quando você fica usando aí intertido em lazer, né, jogando ou fazendo qualquer outra coisa relacionada a computador ou smartphone, ou mesmo quando você fica aí olhando para a TV, né, vamos maratonar uma série, né? Eu mesmo, né, cancelei aqui. Eu maratonava séries, eu começava na sexta-noite, né, e não dormia. Domingo eu falava, acabei com a série e tal. Era algo insano. Minha esposa olhava assim e falava assim, uau, como que você consegue? Não sei, eu ligo o modo vegetativo e fico, né? Então, hoje eu não assino nenhuma. É muito perigoso. Principalmente para quem gosta de ficar assistindo muito conto de fadas, né? Que é o meu caso. Aqui, você espera o que do engenheiro, né? O que a gente espera? E essa é a parte que eu falei que é a das mais importantes. Eu peço a atenção dobrada aqui. Você tem que ter habilidades e você tem que ter competências. Vamos tentar entender bem o que é uma habilidade, o que é uma competência, usando os termos comparativos aqui. Habilidade, ser criativo. Competência, matemática apurada e prática. Veja, as habilidades, elas são desenvolvidas através da prática, tá? Então, você pode ser mais criativo amanhã do que você é hoje. Para você aumentar a sua criatividade, você tem que fazer atividades que geram criatividade. Exercícios de lógica que vão ajudar na criatividade. Desenvolver a prática de fazer desenhos que aumente sua criatividade. Ler livros e depois esboçar as ideias dos livros, expressando de forma oral ou escrita, ou até mesmo por desenho novamente, vai aumentar a sua criatividade. Então, aquela ideia de que a pessoa tem a habilidade, então ela é daquele jeito e acabou, não é bem verdade. Você desenvolve. Obviamente, uma pessoa que tem um perfil mais analítico, por exemplo, que está aqui embaixo, ó, analítico, eu falei em analítico porque é o meu caso, tá? Eu sou praticamente um 0 ou 1. Eu olho uma situação, eu não consigo ver com empatia uma situação. Eu já chego analisando e vendo o que está certo, o que está errado, o que pode ser otimizado, o que não pode, e falo como se fosse um robô. Né? É assim que tem que agir. E não ligo muito para a emoção envolvida naquela situação. Eu sou muito analítico. É um grande defeito. Apesar de ser uma qualidade em alguns momentos, toda a habilidade
né? Ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, esse meu lado analítico, por exemplo, fez os 7 primeiros anos do meu casamento ser um inferno. Até que eu comecei a tratar esse meu lado analítico e parei de criticar minha esposa, né? Então, acabou. Aí agora a gente vive bem. Ficou muito mais fácil. Analisar tudo com detalhes. Cuidado se você faz isso. Você é capaz de não sair do lugar. É outro defeito do analítico. Você quer tanta perfeição, que esquece que feito é melhor que perfeito. E aí não faz nada. Possibilidades, né? Pensar de forma diferente. Outro problema que eu tinha aqui, a minha falta de criatividade e a minha forma de pensar muito na caixa, eu nunca resolvi aqueles problemas de lógicas bastante triviais em que você precisa pensar fora da caixa. Então, você tem que pensar de forma divergente, mas depois que você pensou de forma divergente, porque talvez nos próximas vezes eu coloque esse divergente antes do convergente. Você tem que pensar de forma convergente, que é em termos de resultado. Veja, primeiro você tem um problema. Aí você chama um engenheiro. O engenheiro vem para solucionar o problema. Ele olha o problema primeiro de forma divergente. Ele olha o problema e fala: eu posso resolver da forma A, da forma B, da forma C, da forma D, todas genéricas e diversas. Depois de analisar, ele escolhe: vou resolver da forma C, por exemplo. Aí ele chega na forma C e passa a pensar de forma convergente em cima do C. E aí ele vai com foco no resultado, né? Como resolver aquele problema da forma C. Por quê? Porque às vezes você tem que comparar qual a diferença de resolver da forma A para a forma B. Às vezes é o custo-benefício, às vezes é a viabilidade do local que você tem, das ferramentas que você dispõe. Então, às vezes você pensa assim: o ideal é resolver da forma A, mas a empresa não tem condições de comprar aquela máquina. Então, resolve da forma C, que é o melhor para a empresa. E assim vai. É muito importante vocês entenderem bem esses dois pontos aqui. O engenheiro tem que ter a habilidade de pensar de forma convergente e divergente ao mesmo tempo, o que é muito difícil, né? Projetar, né? O que é projetar, né? Tudo é projeto na engenharia. Chega a ser cansativo. Eu mesmo odeio o nome da palavra projeto. A pessoa não tem o que fazer, fala projeto, né? Estou projetando. Pronto, você respeita a pessoa, está projetando, né? Mas o que é projetar? É idealizar, é planejar e é executar. Todo projeto que não tem esses três é só fictício. Pode ser chamado de sonho também. A pessoa está sonhando lá, né? Um sonhador, acordado lá. Não. Sonhos são coisas para crianças. Crianças devem sonhar, né? Os adultos devem projetar. Eles idealizam, eles planejam e eles executam algo. Senão, eles viraram crianças e estão sonhando e não estão fazendo nada. Então, cuidado aí. Você não pode inibir o sonho daquela pessoa. Peraí, quantos anos ele tem? Né? Então, ele que venha para o mundo real, ele tem que ser realista e projetar. Obviamente, é com os sonhos que a criatividade surge. Não é para zerar o sonho, mas transformar o sonho em realidade com execução, planejamento daquela ideia. Trabalhar em equipe. E aqui, de novo, né, muitos dos meus trabalhos eu solicito que vocês trabalhem em equipe. Por quê? Porque o engenheiro precisa trabalhar em equipe. Não dá para construir quase nada sozinho. Quase nada você faz sozinho, né? E como você vai trabalhar em equipe, outra habilidade é comunicar-se. E aqui nós vamos ter uma aula só sobre isso na semana que vem. Comunicação é tudo. Então eu não vou ficar falando muito sobre isso, mas a comunicação tem que ser de forma eficiente. Se ela é escrita, quem lê, né, observa bem a necessidade que nós temos de advogados e o quanto que os juízes divergem da mesma questão. Por que isso? Porque a comunicação escrita não foi bem feita. Tá lindo lá escrito na lei, mas cada um interpreta de um jeito. Grande vantagem aquela lei. Não pode ter comunicação assim. Ela é ineficiente.
E aí uns leem e falam, eu posso, outros leem e falam, eu não posso fazer isso. Uai, como pode ser assim? Não pode ser assim. Essa é a realidade da lei, de muitas leis no Brasil, né? Em que um juiz julga de um jeito e o outro juiz julga de outro jeito. Até parece que está tendo remuneração para escolher o lado que ele escolhe, né? Até parece. Não estou dizendo que é, mas parece, né? E ter aí um pensamento humanístico. Isso aqui é muito importante, porque a engenharia surgiu, como eu já disse, para a sociedade, para o bem social. Então, quando você escolher a sua atuação, você tem que pensar, que bem eu estou trazendo para a sociedade, né? Eu escolhi isso, mas o que eu vou agregar para a sociedade? Como eu serei lembrado? Qual vai ser o meu legado? Você tem que pensar que quando você escolhe algo para fazer, o ideal é que ele sempre tenha a parte humana envolvida. Você está fazendo por pessoas e para pessoas, né? Das competências, eu já citei a matemática, mas a física e a química, elas são partes aqui da ciência, né? A metodologia científica é como que eu organizo a ideia dessa ciência para tornar em execução nos meus projetos. Aqui, ó, você vai projetar, então você vai projetar com um método, não vai projetar de qualquer jeito. Também aqui, ao longo do curso, nós vamos falar um pouco sobre como ter métodos para fazer as coisas. A informática, hoje em dia, é necessária em praticamente todos os cursos, né? E o engenheiro que não souber ler planilhas, gráficos e dados, ele tem problema. As pessoas, em geral, deveriam saber ler planilhas, gráficos e dados, né? Mas a gente fica assustado. Algumas questões, por exemplo, do ENAD, em que os alunos erram, muitos dos nossos alunos erram, elas são questões de ensino médio que basta você saber analisar um gráfico e você já tem a resposta. Então, é bem estranho que as pessoas elas estão hoje com uma dificuldade muito grande de interpretar gráfico. Obviamente, se a informática é necessária, a programação é mais. Existe um artigo científico que fala que todas as pessoas deveriam saber programar, independente da profissão. Pensa, todo mundo tinha que saber programar. Inclusive, essa ideia, e uma das empresas que mais incentiva isso é o Google. A ideia é de que o ensino básico, o ensino fundamental hoje, né, chamado de fundamental, o ensino fundamental, as pessoas aprendam a programar e a robótica. Por quê? Para incentivar o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a ideia de projeto, metodologia na execução de tarefas e etc. e tal. Então, a programação, que é uma coisa que tem que ser organizada, não existe, vou programar de qualquer jeito, não tem como. O computador não vai entender o que você está escrevendo se você fizer de qualquer jeito. Ele tem que ter um método, uma lógica e uma sequência. Então, toda programação ela tem que ser lógica. Uma melhor maneira de você exercitar a lógica é praticando lógica. Praticar lógica de uma forma bastante interessante e curiosa para uma criança, para uma pessoa, é fazendo programas úteis. E associando, então, a robótica, fica mais curioso ainda, mais interessante ainda. Então, na escola mesmo que os meus filhos estudam, eles têm uma aula por semana de robótica. Parece que gosta, não sei. Expressão, né? Aqui nós entramos em redação, oratória e, de novo, o gráfico, que eu falei, né? Eu falei do gráfico antes por causa das planilhas. Quando você tem planilhas, você tem dados. Quando você tem dados, você gera gráficos. Quando você lê gráficos, você interpreta os dados de forma diferente, né? É uma forma mais rápida de você olhar os dados e falar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, a forma de se expressar de um engenheiro precisa ser por redação. Por isso eu cobro tanto o português formal. Oratória, você tem que aprender a expressar. Então, ao longo do curso, você vai ter muitos trabalhos em que você vai apresentar para o público. Inclusive, o seu TCC será o maior desses trabalhos. E, a todo momento, você vai mexer com gráficos, planilhas e programação no curso. Professor, eu não gosto disso. Bom, você tem duas opções: desenvolver essas competências, porque competências e habilidades a gente vai desenvolvendo. Obviamente, alguns têm as habilidades, que eu já citei aqui, né, de ser analítico, ser crítico. É uma habilidade nata a mim. Eu não conseguiria fazer outra coisa senão engenharia, de tão
crítico e analítico que eu sou. Agora, tem pessoas que não são nem um pouco críticas, ou seja, elas não estão preocupadas com a qualidade dos dados, com a informação. Elas têm dificuldade de ser engenheiros, porque o engenheiro tem que estar preocupado com isso. E, por fim, muitos engenheiros são contratados para administrar empresas, né? Muitos engenheiros são gerentes de banco também, economia, administração. Então, é uma competência que o engenheiro tem que ter. Lembra de slides anteriores? O engenheiro faz com $1 o que os outros fariam com 2. Então, se você não entende de economia, e aí no curso você vai ver engenharia econômica, aprender a calcular juros compostos, etc., mas também aprender a otimizar o resultado baseado no seu conhecimento sobre economia. Você também vai ter aula de administração, você vai ter aula de empreendedorismo. A ideia é que você aprenda e desenvolva essas competências ao longo do curso. E por fim aqui, né, ciências do ambiente, humanas e sociais, que é o foco no humanismo que está aqui do outro lado, né? Então, você precisa desenvolver essas competências aí relacionadas ao meio ambiente, ou seja, o engenheiro, teoricamente, deveria estar mais preocupado com o meio ambiente do que com o lucro. Não foi o caso daqueles engenheiros presos na época que estourou barragem, mas os juízes interpretaram a lei diferente e logo soltaram. Não, coitadinhos, né? Onde se viu, são vítimas da sociedade, né? Engenheiros tudo rico, vítima da sociedade. Então fica aí a dica de que realmente as leis não estão muito bem escritas e precisamos nos comunicar de forma mais eficiente. Professor, Sim? em relação às linguagens de programação necessárias aqui no nosso curso em específico, o curso de Engenharia de Controle e Automação, a linguagem Assembly ainda é válida em alguns projetos ou tem como otimizar até mesmo a linguagem Assembly hoje em dia? Bom, a sua pergunta é um pouco fora de hora, né? Mas ainda bem que você perguntou para o professor que tem experiência no assunto, porque eu ingressei no mercado de trabalho no século passado como engenheiro numa empresa que desenvolve produtos comerciais na área de eletrônica e eu precisava programar os firmwares. Dependendo do que você está fazendo, se você fizer em Assembler, você vai ter um resultado melhor do que se você fizer em outra linguagem qualquer, porque todas as outras linguagens, exceto Assembler, elas são compiladas para Assembler e depois geram um código. Não sei se você sabia disso. E é por isso que o Assembler nunca vai morrer, porque toda linguagem compilada gera um Assembler antes de gerar um executável. Simples pelo fato de que as máquinas, como você vai aprender em sistemas microprocessados, as máquinas elas só entendem 0 ou 1, e o 0 ou 1 são os opcodes mnemônicos dos Assembler. Então, qualquer outra linguagem que você escreva de alto nível, ela é primeiro traduzida para a linguagem de mnemônicos, para depois ser interpretado como opcode, que são binários gravados numa memória em que o computador vai ler a memória, os bits, e vai executar passo a passo o que está escrito lá. Mesmo com inteligência artificial, é assim que funciona. Ok? Agora, voltando à sua pergunta, em 2015 saiu um artigo científico em que o artigo tinha o título "Por que todos engenheiros", ele não está falando engenheiro eletricista, engenheiro de ciência da computação, não, ele falou todos os engenheiros deveriam aprender Assembler. E aí ele discorre um artigo científico mostrando as vantagens de se aprender Assembler. E lá, o que não está preocupado é com a vantagem de produtividade na hora de se programar ou escolher o Assembler como a linguagem principal. Não estou defendendo a Assembler como a linguagem principal. Eu estou dizendo que ela nunca vai morrer, eu estou dizendo que ela é essencial e tudo vai para ela. Ou seja, você vai compilar alguma coisa, você está indo para a Assembler. E esse artigo ele deixa bem claro que a vantagem do Assembler é você, sabendo Assembler, você entende melhor a máquina. Se você tem que programar a máquina,
Quem vai programar melhor? Quem entende ou quem não entende? Aí é para você mesmo se responder. Agora, voltando de novo. Senhor, Ah, pode repetir aí o nome do cara e do artigo aí para eu pesquisar, por favor? eu vou fornecer esse artigo quando você tiver aula comigo em microprocessados. Eu faço questão, tá? Agora, voltando mas o título é esse. Se você procurar, você vai achar. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu cheguei numa empresa no século passado, em que a tecnologia estava bem menos avançada que hoje, e as máquinas, os computadores, eles estavam limitados a 160 MHz. Só para você ter ideia. Se os computadores eram 160 MHz, imagine os chipzinhos, né? Os chipzinhos trabalhavam em 10 MHz e tudo mais. Então, acreditava-se naquela época que nós estávamos no limite da tecnologia, e depois nós fomos para o gigahertz. E naquela época, quando você desenvolveu um produto que você programou em Assembler, ou que você programou em C e compilou, um era 4 vezes mais rápido, um era 4 vezes mais barato, em termos de produção em série, que era o Assembler. Só que o C era 4 vezes mais rápido o desenvolvimento, então era 4 vezes mais barato desenvolver o código. Só que pensa comigo, você vai criar um produto, vai colocar ele no mercado e vender por mês uma cópia dele. É interessante você economizar com o engenheiro que está desenvolvendo ou economizar para que o produto fique mais barato? Alguém pode me responder? Que o produto fique mais barato. Exatamente. E eu coloquei isso para o meu estagiário, ainda no século passado, e eu falei para ele desenvolver um produto. A gente teve uma ideia de produto. Inclusive, os vigilantes vão ficar bravos comigo. Fui eu que desenvolvi o primeiro... como é que chama aquele bastãozinho que a pessoa tem que ficar passando e identificando para ele fazer ronda durante a noite? Mas você sabe do que eu estou falando. Os vigilantes de hoje, eles têm um bastão, que é tipo um cacetete, em que nele foi colocado um chip magnético e alguns pontos do prédio que ele fica rondando são colocados e ele tem a obrigação de ir lá e encostar o bastão dele naquele lugar, mostrando que ele está trabalhando e não dormindo à noite, ok? Então, os vigilantes, eles não podem descobrir isso aí, vocês não divulgam, senão eles vão me perseguir. Esse produto, o meu estagiário que desenvolveu, baseado na minha especificação. E ele falou, como todo estagiário, não sabe nada e queria fazer em C, que foi o que aprendeu, né? Então, a melhor linguagem de programação é aquela que você sabe programar. Você não vai programar com o que você não sabe, porque você vai fazer bobagem. E aí eu virei para ele e falei assim, você pode fazer em C, sim, mas você vai fazer em Assembler também. Eu vou pagar para você fazer nos dois. E aí ele fez o firmware, que é bastante simples. Ele fez um firmware em 4 horas em C e 16 horas em Assembler, de onde eu tirei o número 4, tá? Eu tinha especificado que ele iria usar o PIC-A. O PIC-A tinha características que nos interessavam, porque ele era relativamente barato e parecia atender o caso. No entanto, quando o código em C dele não coube no PIC-A, faltou memória de programa. Ele precisou comprar um PIC maior que A, um A+. E esse A+, custava algo em torno de $1 a mais na linha de produção. E esse programa feito em C com um PIC melhor ficou lento e ficou ruim. A interface com o usuário ficou ruim. Não funcionou bem. Então ele fez em Assembler. Gastou 16 horas e ele não precisou do PIC-A. Ele pôde usar o PIC-A menos, em que eu economizava mais 50 centavos de dólar. Ele era mais barato. Tinha menos memória. E o código ficou perfeito. Ou seja, o PIC não ficou lento para fazer a tarefa. E aí eu digo, Assembler é necessário? Depende. Ele é usado hoje em dia? Não. Por quê? Porque hoje em dia o cliente final está pagando esse $1, $2 a mais sem questionar e as empresas não estão investindo no RH. Ou seja, um engenheiro que sabe programar em Assembler, ele é muito mais raro
logo muito mais caro. Como que eu substituo um cara desse que aposenta? Né? Não está saindo nada na universidade. Já não está saindo ninguém na universidade. Né? Hoje em dia, a pessoa pega diploma, mas vai, né, vai trabalhar de outra coisa, porque ele não aprendeu nada. Ele acha que fazer o curso de engenharia é passar em matérias, e não é passar em matérias, é aprender o conteúdo das matérias. Então, muitos dos engenheiros hoje não sabem nem do que eu estou falando, os que estão se formando agora. E eles não conseguem resolver quase nenhum problema. Imagine resolver um problema em Assembler, que colocaram na cabeça deles que é terrível e é problemático e é difícil. Outra crença muito errada que foi passada para as pessoas. A linguagem Assembler de um PIC, por exemplo, tem 33 operações diferentes. A linguagem Assembler de um 8051 tem 256 operações diferentes. A linguagem Assembler de um Z80, que foi no qual eu estudei no meu curso de engenharia, tinha 500 operações. Eu pergunto, qual linguagem é mais fácil aprender? Aquela que tem 33 palavras, 256 palavras ou 500 palavras? Aqui tem menos. Aqui Exatamente. Então é muito mais fácil aprender a programar um PIC do que um 8051 e, por sua vez, um 8051 do que um Z80. Tudo bem? No entanto, se você só tem 33 palavras, comparado com o Z80 que tem 500, qual que você acha que é mais fácil de programar depois que você aprende? O Z80. Exatamente. Por quê? Porque ele tem uma expressão ou uma tarefa para cada coisa que você queira fazer. Então você precisa escrever menos código, porque ele tem mais conhecimento. E para eu fazer aquelas 500, eu tenho que fazer várias rotinas no PIC. Tudo bem? Qual vai ser mais rápido para resolver o problema, então? Depende. Depende do quê? Qual problema você tem para resolver? O meu problema é acender LED, o PIC. O meu problema é algo sofisticado, vai ter redes e etc. O Z80. Entendeu a ideia? Sim. Então, e qual linguagem é melhor? Você tem biblioteca? Eu tinha, na época, uma biblioteca completa em Assembler. Se eu fosse fazer em C, eu tinha que começar do zero. Qual que era mais fácil para mim? Assembler. Exato. Entendeu? E é por isso que até hoje, se bobear aquela empresa que chama enri.com.br com H, você vai ver todos os produtos que eu criei, inclusive se você for visitar algumas delas e alguns lugares aqui, no IFG tinha as catracas da Enri, no entanto, eles tiraram uma catraca, colocaram da Enri, tiraram da Enri, colocaram outra e agora estão pondo outra e nenhuma delas funcionaram. A culpa são dos fornecedores? Ou é porque o dinheiro não tem dono? Sempre fica a questão, né? Então, assim, o que você tem que saber? Você tem que saber que a Assembler, ele veio para ficar. Tudo vai passar, o Assembler não. Porque quando você constrói um chip que é microprocessado, você já define que ele tem um Assembler. E ele vai respeitar aquilo na CPU dele. E a melhor linguagem de programação que você vai usar é aquela que você aprendeu. Se você não sabe programar naquela linguagem, use outra, né? Não tente. Ou então aprenda primeiro antes de usar. Para você ter ideia, eu aprendi a programar em Pascal na faculdade. Logo na faculdade mesmo eu aprendi Assembler do Z80. Depois eu aprendi Assembler do X86. Essas 3 disciplinas eu fiz na faculdade. Eu fiz uma optativa para aprender C, porque na época, apesar da minha faculdade dar o Pascal, o C era mais... ele estava surgindo com força, então eu fiz um curso de C. Então, na faculdade, durante a faculdade, eu aprendi Assembler de 2 arquiteturas diferentes, que é o Z80 e o X86, que é o PC normal. E depois eu aprendi Pascal e C. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com Delphi. E durante a faculdade eu fiz um estágio programando em C. Então, eu aprendi Delphi para fazer a interface no computador, gráfica, né? Então, eu já tinha 5 linguagens. Depois, por hobby, eu aprendi PHP, Java, JavaScript, JS, que é aquela linguagem do Flash, que dizem que ia morrer, mas não morreu ainda.
E tem mais algumas linguagens aí. Ah, e finalmente eu aprendi Python. E agora eu estou estudando Ruby. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer, eu não trabalho, eu sou só professor. Entendeu? Entendi. Vamos seguir. De conhecimento. Então, seguir aqui, ó, funções que o engenheiro pode exercer. Ele pode ser pesquisador, né? O nome é bem simples, né? Então, normalmente ele vai fazer mestrado, doutorado e trabalhar com pesquisa. Ele pode ser um engenheiro de projeto, né? E aí é vasto, né? Tem engenheiro de projeto para tudo, né? E aí ele vai ser de dispositivos, estruturas, processos, qualquer tipo de projeto. Tem o engenheiro de desenvolvimento, e esse aqui foi o que eu fui durante 5 anos, os 5 primeiros anos de formado, eu trabalhei como engenheiro de desenvolvimento, numa época na Engie e uma época como parceiro da Engie, porque eu pedi para sair. Então, você vai desenvolver projetos, né? Eu desenvolvia projetos e depois os projetos viravam protótipos, né? Ou melhor, protótipos, desculpa. Protótipos, e aí os protótipos viravam produtos comerciais que eram vendidos em série. Só para você ter ideia, né? A Engie fez, através do meu projeto, do meu protótipo, o primeiro leitor de código de barras nacional. Numa época em que o dólar estava 3,50 na virada do século, nós fizemos 2.000 placas que já vendeu no primeiro mês. 2.000 placas nós colocamos no mercado a R$80 e custava $40. Então, olha a economia que nós geramos para muitas empresas que usavam leitores de código barra na época. Então, os nossos código barras eles eram usados por bancos, acoplados a PC, para você ler cheque, ler boleto. Eles eram usados por controle de acesso para código barra do cartão funcional e assim por diante. Então, todas as empresas que faziam esses produtos no Brasil compraram da gente o protótipo, porque ele foi o primeiro nacional. Da produção aqui, ó, engenheiro de produção, quer dizer, esse é aquele que trabalha no chão de fábrica cuidando da produção, ou seja, ele está preocupado com redução de custo, novamente economia, né? Redução de custo, otimização de processo. Lá na fábrica da Fiat, que eu fiz consultoria uma vez, por exemplo, você sabia que na época que eu fiz, saía um palio a cada 7 minutos? É a linha de produção. O engenheiro de produção é que projetou isso. A cada 7 minutos, a fábrica cospe um palio. Então, se leva 7 minutos para fazer um palio, ele deveria ser muito mais barato, né? Na verdade, não é que são 7 minutos para fazer um palio, porque a linha de produção ela tem várias fases. Mas a partir do momento que o trem está engatado, né, quando um trem anda, o último vagão anda junto, ele sai junto no sinal. Diferente de carro, que tem a reação das pessoas, ok? Então, quando abre um sinal num trilho, o último vagão já começa a andar. Diferentemente de um sinal no carro. Então, a linha de produção é como se fosse um trem andando num vagão. Então, como todos os vagões estão lá, né? Na hora que começa a produzir, a cada 7 minutos está na hora de um vagão entrar na fase seguinte. Então, o carro que estava só no chassi entra na fase seguinte, foi feita uma solda, foi colocado os bancos, foi feito alguma coisa. Ou seja, cada fase leva 7 minutos. Então, a cada 7 minutos é cuspido um palio. Hoje eu não sei, deve ser menor esse tempo, porque eu estive fazendo consultoria na Fiat em 2004 e 2005, né, na área de automação de laboratórios, na parte de calibração e equipamentos, instrumentos, instrumentação, né? Então, engenheiro de produção. Engenheiro de testes. Eu fui engenheiro de teste da Siemens. Foi um estágio meu. Eu trabalhava diretamente com os alemães, era tudo em inglês, mas era leitura, não precisava conversar, graças a Deus. Porque esse foi o meu grande pecado como engenheiro, não aprendi inglês, vocês não façam isso. E como engenheiro de testes, com aquele meu perfil analítico ao extremo, eu me dei muito bem lá. Fui muito elogiado. E eu acabei, quando eu fui trabalhar como engenheiro de desenvolvimento, eu tinha um funcionário que era programador, e ele uma vez comentou comigo assim: poxa, como que você consegue encontrar um bug tão fácil?
tão rápido, mas é porque eu tinha trabalhado como engenheiro de testes para alemães. É outro nível. Não sei se vocês sabem que os alemães eles são tops em termos da engenharia em si, né? Quase tudo, né? A Siemens e etc. São exemplos de coisas bem feitas. Então tá aí. Eu trabalhei na Siemens do Brasil por 6 meses, só que foi na época em que eles estavam em crise. Então não estavam contratando ninguém. E aí eu saí daqui para ir trabalhar com desenvolvimento, né? Cancelei meu estágio, fiz um estágio rápido aqui e fui contratado aqui como engenheiro de desenvolvimento. E engenheiro de construção, né? Que constrói grandes estruturas, normalmente os engenheiros civis. Tem mais, tá, pessoal? Não fique triste porque você ainda não encontrou o que você quer fazer na vida, não. Tem ainda o engenheiro operacional, né? Que ele vai cuidar, ou seja, o engenheiro de produção, ele cuida da produção. O engenheiro operacional, ele cuida da estrutura da produção, né? Fábricas, instalações químicas e etc. O engenheiro de vendas, aqui é muito interessante. Um engenheiro vai vender melhor do que um não engenheiro se o produto for muito técnico. Então, o conhecimento técnico vai favorecer a venda. Então, às vezes, compensa você pagar um engenheiro de vendas. Engenheiro de aplicação, trabalhei como engenheiro de aplicação numa empresa própria. Ela chamava Automa, ela quebrou. Quando eu entrei na empresa, ela devia algo em torno de 100 mil reais. E eu entrei com a ideia de somar a mão de obra, porque a empresa não tinha capital para pagar funcionários e precisava de mais engenheiros, senão ela iria quebrar. E aí eu entrei na sociedade com outros 2 colegas, e a proposta era trabalhar de graça. Era uma excelente proposta, né? Você larga seu emprego atual, vem trabalhar de graça, e que pode ser que dê tudo certo. Então, quando eu cheguei, a empresa ela tinha faturado no ano anterior algo perto de 200 mil reais e gastou 300. Estava com uma dívida de quase 100 mil. No primeiro ano que eu trabalhei lá, a gente conseguiu um resultado de 370 mil reais, pagamos a dívida 100%, sobrou 40 mil para dividir. E dividimos um lucro de 40 mil, do qual eu tinha 10%. Eu fiquei bem chateado no final. No segundo ano, nós dobramos o faturamento e o lucro era de 120 mil, em que eu tinha 10%. Fiquei bem chateado. No terceiro ano, nós aumentamos mais 50% do faturamento e já estávamos faturando quase R$1 milhão por ano. E eu fiquei bem chateado. Então, na verdade, eu estava muito chateado. E aí eu fiz uma proposta para um dos sócios de comprar uma parte maior, né? Que me foi negada, então eu fiz uma proposta para vender minha parte e sair da empresa. Um ano depois, um outro colega meu que estava lá pediu para sair também, porque ele falou que eu estava dando o gás que ele queria. Estava difícil demais trabalhar com o outro. E aí ele saiu também. E um ano depois que esse outro colega saiu, a empresa quebrou, faturando 3 milhões por ano. Incrível, né? Mas teve uma pequena ajuda também da crise de 2008, né? Sorte que eu já estava fora. Inclusive, o que ficou, né? Ele perdeu casa própria, perdeu tudo, teve que pagar tudo, perdeu tudo. Começou do zero. Mas já está melhor que eu de novo, porque empreender sempre é melhor que ser professor. Você pode ser um gerente, engenheiro também trabalha como função de gerente. Você pode ser um consultor. Trabalhei como consultor depois que eu saí dessa minha empresa própria. Eu trabalhei 3 anos como consultor independente, autônomo, tá? Então, eu aproveitei o conhecimento e o network criado quando eu era empresário, nas minhas visitas a diversas empresas, e continuei fazendo consultoria nessas empresas, só que mais como autônomo. Na verdade, eu criei um CNPJ só para fazer consultoria. E aí eu trabalhava, porque o CNPJ você paga menos impostos, óbvio, né? Então, eu trabalhei muito tempo como consultor, foi a época que eu mais ganhei dinheiro mesmo, porque agora o dinheiro era 100% meu, não tinha sócio. E você pode, finalmente, cansar de trabalhar e virar professor, como eu, né? Eu quero aposentar mais cedo, vira professor. E aí você não trabalha, você dá aula de vez em quando e tá tudo certo, né? Acabou. Essas são as funções, essa é a referência, tá? Eu preciso agora que vocês dêem uma olhada no Moodle e, caso vocês tenham dúvidas sobre o trabalho da semana, vocês podem mandar um e-mail para mim e eu responderei de prontidão as suas dúvidas. Alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma coisa, falar algo?
Tá todo mundo aí ainda? Hoje veio pouca gente, né? Você sabe o que aconteceu ou não? Ninguém sabe. Tá tudo bem aí. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Eu termino a aula por aqui, vou encerrar a gravação. Quem quiser tirar dúvida no off, eu continuarei na sala, sem problema nenhum. Bom final de semana para vocês, vão com Deus e até a próxima. Obrigada, professor. De nada.